Isso aí, galerinha. Olha só então, qual é realmente a maior parte da radiação vinda do Sol chega na Terra na forma de infravermelho, é isso mesmo, 70%, certo? 10% ultravioleta e os outros 20% espalhado nessas outras radiações que nós citamos, certo? Lembrando que quando a gente cita as radiações a partir de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama, estamos citando em ordem de aumento de frequência. E quanto maior a frequência, maior a energia da onda. E por isso, a partir de ultravioleta, como eu estava citando, elas são ionizantes, podem sim causar problemas graves à saúde. Fala bem. Como funciona a micro-onda? Micro-ondas. Por que ele não causa dano na nossa saúde? Ótimo, ótimo. Na verdade é o seguinte, ó, quando a gente fala que não causa dano, se expor a uma certa quantidade de radiação. Porque se tu expor um ser humano a uma quantidade absurda de ondas de rádio, pode ter perturbação da saúde dele. Ainda tem pesquisas sendo desenvolvidas até hoje, certo? E estatisticamente ainda não é seguro, mas aparentemente pessoas que moram perto de estações transmissoras de rádio, elas têm uma tendência um pouquinho maior a aparecer alguns tipos de doença nessas pessoas. Mas ainda não está absolutamente filtrado nas pesquisas. Então ainda tem pesquisa sendo feita. Celular, né? O fabricante diz que é seguro estar perto do celular, estar usando o celular até uma certa distância dele. Então esse aparelho ele é seguro para usar assim, ó, assim não. Olha que viagem, entendeu? Então ainda não está claro exatamente o que pode e o que não pode. O fato é que nós temos transmissões de rádio há mais de um século sendo feitas e pessoas que viveram embebidas nela e com vida perfeita. Então é relativamente seguro, mas depende também da intensidade dessas radiações. Tem alguma coisa a ver com o que todas as pessoas, tipo, o médico fala pra não ter dor de cabeça, pra dormir melhor, deixa o celular longe, desliga a TV, essas coisas? Mas eu não diria só pela interferência das ondas eletromagnéticas, eu diria por outras coisas. Porque com o teu celular perto, tu não descansa, cada pitinho dele tu vai lá olhar, aí tu não vai ter um sono bom, e não tendo um sono bom vai dar dor de cabeça. Não quer dizer que seja uma interferência da onda eletromagnética em si. Voltando a micro-ondas. Como é que foi descoberto o micro-ondas? O cara estava fazendo um tanque de guerra com visão noturna. E a visão noturna geralmente é infravermelho. Tu emite uma luz infravermelha, que ninguém enxerga teoricamente, e capta a reflexão desse infravermelho. E aí tu consegue compor uma imagem, certo? Aí o cara queria fazer um infravermelho, uma câmera noturna diferenciada que um outro tanque de guerra não pudesse detectar. Aí ele pensou, eu vou usar micro-ondas, eu vou emitir micro-ondas, colho essa reflexão de micro-ondas e faço uma imagem disso. Aí ele foi fazer o teste e tal, tava perto do recreio, que nem a gente tá perto do recreio, botou o chocolate no bolso, foi lá, se colocou dentro, na frente do tanque, um outro colega tirou a imagem e tal, bonitinho. Quando ele saiu, depois do primeiro teste de sucesso dessa máquina nova, dessa câmera de visão noturna na base de micro-ondas, ele foi comer o chocolate dele. Quando ele foi comer o chocolate dele estava todo derretido. Ele, que era engenheiro, não achou normal aquilo. Ar-condicionado ligado, a temperatura está agradável, não podia ter derretido essa porcaria do chocolate. O que será que fez derreter esse chocolate? O cara voltou a pesquisar, viu que a micro-ondas que ele estava usando tinha a mesma frequência de oscilação da molécula de água. E então, quando ele usava aquela frequência de micro-ondas, a molécula de água dentro do alimento chacoalhava e atritava, esquentando o alimento de dentro para fora. Então tu vê, um equipamento bélico se transformou hoje no que todos vocês têm em casa, numa máquina de esquentar comida. E aí, o que ele fez para não esquentar as coisas com esse aparelho de visão noturna? Mudou um pouco a frequência, aí já não esquenta mais água. Olha que legal. Só por curiosidade, o teu Wi-Fi da tua casa é micro-ondas, certo? O Bluetooth do teu celular também é micro-ondas. E aquela micro-ondas não esquenta água. Fala, amigo. E as moléculas de água dentro de nós? Sim, com certeza. Se tu te enfiar dentro de micro-ondas, tu pode cozinhar, feito de água. Só e outra, boa colocação. Ele percebeu que só coisas feitas de água esquentam no micro-ondas. Se não tiver H2O, não esquenta. O prato em si não esquenta. Se tu deixar ele muito tempo, o vapor d'água dentro do micro-ondas vai aquecer e aquecer o prato. Mas o prato em si, que não tem água, é ali, não esquenta. Sim, daria, sem problema nenhum. Outra coisa, não é saudável ficar lá com a cara no micro-ondas vendo as pipocas estourar. Vai cozinhar tua córnea, vai dar uma catarata pro cozimento da córnea, não vai ser legal.
Sim, sim, imagina só, está emitindo uma grande quantidade de ondas, certo? Energéticas contra o alimento. Em vez de ter o alimento, tem um espelho. Esse espelho vai refletir a onda contra o próprio micro-ondas. Então, primeiro que onda vai interagir com onda, gerando uma radiação ainda mais poderosa que vai ionizar o ar, saindo faísquinhas. Certo? E pode danificar o próprio aparelho, porque essa onda vai refletir, interagir com a origem das ondas, né? Pode haver uma sobrecarga do sistema ali. Então não é legal mesmo. Mas pode explodir isso? Eu diria que pode estragar o micro-ondas. Chegar a explodir, não. Chegar a explodir o micro-ondas, não. Ele no máximo danificaria. Certo? Eu acho que a experiência mais legal que eu vi de micro-ondas, que eu não recomendo que ninguém faça, é pegar uma vela, acender uma vela e ligar o micro-ondas com a vela acesa dentro do micro-ondas. Certo? Aquela chama, ela se desprende da vela e fica flutuando pelo micro-ondas, né? E é perigoso, porque ela é super instável. Não. Galerinha, olha só. Galerinha, ó. Tá? Ó, eu já falei, eu não me responsabilizo, certo? Pode ser bem perigoso, né? De repente vale mais a pena tu colocar lá no YouTube e ver o videozinho feito por especialistas. Não tem gás dentro da máquina? Como é que é? Não tem gás dentro da máquina? Dentro do equipamento, não. Na verdade, são válvulas eletrônicas especiais que geram micro-ondas. Só por curiosidade, Hertz é que inventou as ondas de rádio. Hertz, famoso Hertz. Tanto que são chamadas de ondas hertzianas, certo? Ele foi o primeiro cara também que fez uma transmissão, né, transcontinental de ondas de rádio. Era os primórdios do telégrafo. Tudo bem para vocês? Como é que se gera onda de rádio? É inacreditavelmente simples. Tu pega um fio e faz os elétrons irem e voltarem. Pronto. Aí dali do fio vai espalhar para tudo que é lado ondas de rádio. Viagem, né? É só fazer elétrons irem e voltarem dentro do fio. Pronto. A frequência com que os elétrons forem e voltarem vai emitir ondas de rádio a partir desse fio. Aí se tu quiser gerar micro-ondas, tu tem que fazer elas irem e voltarem muito rápido lá dentro do fio. Aí não vai dar para fazer no fio. Aí tu precisa de válvulas eletrônicas especiais. Infravermelho ele é gerado na parte interna dos átomos. Os átomos não têm elétrons orbitando, certo? Quando um elétron ganha energia, ele começa a orbitar ele começa a orbitar mais externamente. Quando ele volta para o orbital de origem, ele emite um fóton, certo? Quando essa troca de nível ocorre bem na parte interna do átomo, o átomo vai emitir infravermelho. Na parte externa do átomo ocorre luz, por exemplo. Ó, né? A luz externa estimula para a casquinha do meu átomo, aí o elétron começa a orbitar um pouco mais externamente. Quando ele retorna para o orbital de origem, cospe um fóton, que é a luz que reflete, né, que é refletida pela superfície do meu corpo. Certo? Raio-X, como é que se gera raio-X? Tu acelera elétrons em alta velocidade e depois bloqueia eles numa parede metálica. Essa energia do elétron vai se transformar em raio-X. Então uma máquina de raio-X, cara, é uma lâmpada super poderosa, certo? Uma placa com alta voltagem que vai acelerar os elétrons emitidos pela lâmpada e uma barreira de metal. Quando esses raios, esses elétrons super velozes atingirem a placa metálica, vai ocorrer geração de raio-X. Ou seja, desligou a máquina de raio-X da tomada, tu pode comer ela, não vai acontecer nada contigo. Porque não tem nada radioativo ali na máquina de raio-X. Tirou da tomada, é uma máquina inofensiva. Pode se esfregar nela, lamber, comer as partes dela, não vai acontecer nada contigo. Agora, não, eu falo isso porque é muito comum o leigo achar que a máquina de raio-X é uma coisa satânica, que só de chegar perto vai ter câncer. Não, a máquina de raio-X só é satânica enquanto o botão de liga está apertado. Tirou o botão de liga, inofensiva. Certo? Agora, as máquinas de radioterapia, aquela para atacar um tumor, para quem teve um câncer, alguma coisa desse tipo, é diferente. Lá dentro da máquina de radioterapia, tu tem material radioativo, césio, plutônio, algum material liberando o tempo inteiro radiação, certo? Esse material está coberto por uma cápsula de chumbo para vazar o mínimo de radiação, mas vaza, sempre vaza um pouco. Então o cara só de se aproximar da máquina ele já tem um pouquinho de radiação sendo recebido. Hoje em dia a gente não dá um banho de radiação no corpo inteiro do cara. Se o cara está com um tumor no braço, a gente bota a radiação em cima do tumor, para danificar só o tumor e o mínimo o corpo do cara. Mas o corpo inteiro acaba sofrendo, olha que viagem. Né? A gente está fazendo uma técnica de tratamento que destrói o corpo do indivíduo, mas a gente sabe que destrói mais o tumor, que pode matá-lo, do que o corpo como um todo. Né? Por isso que a gente faz raio-X, que também de certa forma é agressivo no momento da radiação. Certo? A gente sabe que estudar o efeito da doença que nós estamos investigando aumenta a chance de vida mais do que a chance de morte, de ter um tumor na hora de tirar o raio-X. Olha que viagem. É por causa que disso que é cabelo também? Sim, sim, sim.
Na verdade, o cabelo é só mais um sintoma das várias mudanças ocorrendo no corpo humano. As células que compõem o sangue, né, as próprias células que fabricam os hormônios, os enzimas, os órgãos sofrem danos quando a radiação passa por eles. Certo? Eles ficam machucados, literalmente. E aí, como o organismo começa a funcionar pior, uma das indicativos da falta de saúde ali é a queda de cabelo. Certo? Com certeza. Aí quando a coisa já está mais grave até, né? Então, ou é uma quimioterapia muito severa, certo? E se for algo, por exemplo, eu sou operário de raio-x, eu opero raio-x. Então, tu só vai trabalhar um certo tanto de anos, né, muito menos que as pessoas normais trabalham, e só vai trabalhar 6 horas por dia, ganhar mais por periculosidade. Só que aí tu, nada raio-x, e aí tu não usa a tua jaquetinha de chumbo na hora de tirar o raio-x, não vai para trás da parede na hora de apertar o botãozinho, a parede grossa de chumbo. Aí, alguns anos trabalhando, tu pode ter um câncer. E na hora que o teu cabelo começar a cair, aí é que a coisa já está feia. Certo? Aí provavelmente os tumores já estão bem avançados. Certo? Eu já escutei vários casos de cara que trabalha com máquina de raio-x, é um energúmeno, não sabe nada do que ele está fazendo, aí acha que a proteção de chumbo é babaquice, não usa e morre trabalhando no raio-x. Olha que viagem. Certo? Pô, cara, falamos um monte de radiação, hein? Muito além do que eu imaginava. Até te falei como é que gera ondas de rádio, elétrons oscilantes no fio, micro-ondas, válvulas eletrônicas especiais. Infravermelho, ultravioleta e luz é o próprio átomo que espelha essa radiação quando os elétrons mudam de orbital. Raio-X, elétrons acelerados em alta velocidade que são desacelerados abruptamente. Raios gama, processos de fusão ou fissão nuclear, como por exemplo materiais radioativos enriquecidos. Certo? Show de bola. Isso tudo nós vamos falar de novo no terceirão, tá? Não era o foco dessa aula, mas para enriquecer a tua cultura geral de radiações, acabamos citando. Última curiosidade, chamada de lei de Stephen Boltzmann, diz que a radiação emitida por um corpo negro é proporcional. A radiação emitida por um corpo negro é proporcional à temperatura em Kelvin elevado à 4ª potência. É só uma curiosidade para vocês, no terceirão também a gente vê isso com mais calma. Olha que loucura, amigo. Por isso fala que camisa preta esquenta mais. Isso, camisa preta esquenta mais porque ela absorve muito mais radiação. O senhor mas falou que é a radiação emitida por um corpo negro. Corpo negro, pessoal, não é uma coisa escura. Corpo negro é uma ideia na física. É o corpo que absorve toda a radiação que atinge ele. Só que um corpo que absorve toda a radiação que atinge ele, se não emitir radiação, esquenta. Não é isso? E esquenta indefinidamente. Se um corpo negro absorve toda a radiação que atinge ele e está com temperatura constante, então é porque ele também emite toda a radiação que depois ele absorveu. Certo? E para calcular a quantidade de energia irradiada do corpo negro, tu pega a constante de Stephen Boltzmann e multiplica pela temperatura em Kelvin elevado a 4ª potência. O que eu estou te dizendo, meu amigo, é que quando tu dobra a temperatura de um corpo em Kelvin, ele começa a emitir quantas vezes mais radiação? O dobro. 4. 16. 2 na quarta, 16 vezes mais. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 16 vezes mais radiação, cara. Brincadeira, hein? Quando um corpo dobra a temperatura, estava 100 Kelvin, agora está 200 Kelvin, está emitindo 16 vezes mais radiação. Aí dá para entender por que a câmara de infravermelho funciona tão bem, né? Certo? Porque tu que está muito mais quente que a parede, emite muito mais radiação que a parede. Aí dá para distinguir o fundo, que emite menos radiação, de vocês, que emitem mais radiação. Certo? Legal, legal, gostei. Isso aí era só uma curiosidade. Triplicou a temperatura em Kelvin. 3 na 4, não. 943. Quase. Uma a mais, outra uma a menos. Um fez 3 na quinta, outro 3 na 3. 3 na quarta, gente, é 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, é 9 vezes 9 é 81. Olha que demora para fazer um raciocínio tão bobo. Me perdoem vocês, mas valeu a tentativa. 81 vezes mais radiação. Triplicou a temperatura em Kelvin. O corpo emite 81 vezes mais radiação. Porra, hein? Frita o cara mesmo, hein? Dá pra entender por que quando a gente liga a churrasqueira, né? Não dá nem de chegar muito perto, tamanha radiação sendo emitida pelo corpo. Show de bola! Irradiação ou radiação pode ocorrer no sólido? Pode. Claro, no líquido. Pode. Nos gases? Pode. Ou, inclusive,
É isso que é o perigoso, hein? A galera às vezes decora que é no vácuo e aí esquece que pode nos outros também. Radiações eletromagnéticas. Aliás, o que é uma radiação eletromagnética? Deixa eu citar isso antes de completar a história. Carga elétrica positiva. Tá aqui, deixa ela parada ali. Se eu pego uma carga elétrica negativa e aproximo os opostos, beleza. Quer dizer que tem alguma coisa acontecendo aqui em volta da carga elétrica, né? O nome disso é campo elétrico. Carga elétrica, campo elétrico. Faz sentido, não faz? Beleza? Ou seja, campo elétrico é uma região do espaço influenciada pela presença de uma carga elétrica. Tranquilo? Tem um campo aqui, tu está embebido num campo. Que tipo de campo é esse? Gravitacional. Campo gravitacional é uma região do espaço influenciada pela presença de uma massa. De uma massa, campo gravitacional. Se tem massa, em volta daquela massa existe um campo, é uma região de influência da massa, certo? E campo gravitacional a gente entende bem. Ó, o que é estar embebido em um campo gravitacional? É bem legal. E se eu tiver um ímã? Aqui tem um ímã, polo norte e polo sul. Eu pego um outro ímã e eu vou pegar o polo sul desse e aproximar do polo norte do outro. Os opostos? Grudou. Se eu tivesse tentado aproximar o contrário, né? Aí, ó, ia querer repelir, certo? Então, em volta de um ímã tem um campo magnético. Olha que legal. Campo magnético é uma região do espaço influenciada pela presença de um magnetismo, de um ímã. É isso, é isso. E a Terra funciona como um grande ímã. Por isso que a bússola, né? Certo? A bússola aponta para o polo norte, né? Certo? Porque, na verdade, o norte da bússola é atraído pelo polo sul magnético que existe no polo norte. Olha que viagem. Na Terra tem a força do campo gravitacional E o campo magnético. Exatamente. Basicamente, né, a gente tem outros campos que envolvem a Terra, né? Mas de repente melhor a gente discutir um pouquinho mais pra frente. Fica à vontade, querido. Já continuamos, galerinha.